Olha, você sabia que durante a temporada de verão, provavelmente você já percebeu, né? Aqueles temporais com raios e trovoadas, eles são muito mais comuns. E assustam bastante também, né? Você sabia que aqui no Brasil, esse é o país com maior incidência de raios em todo o planeta? E nesse momento, todo cuidado é muito importante. Você é do tipo que tem medo e se preocupa quando vem aquele temporal com raios? Sim, na verdade é muito preocupante. Na verdade, eu tenho criança pequena, então já vem uma preocupação maior por causa deles, né? Eles vão ficando com bastante medo dentro de casa e às vezes até fica um pouco com receio, já corre, ó pai, tô com medo dos trovão, raio. Tenho muito medo de raio, trovão, assim, vento também, né? Me preocupo muito, sim. Procuro prevenir sempre cuidados em casa, né? Com certeza, né? Um dos cuidados que a gente tem em casa é sempre desligar, tirar os equipamentos da tomada, não ficar ao relento, né, que fala no tempo, porque esse tipo de acidente ele acontece e a gente tem um certo cuidado, sim. O Brasil é o país com o maior número de descargas elétricas no mundo. Nos últimos 2 anos, foram 280 milhões de raios no país. O que acontece é o seguinte, existe um tipo de nuvens que ela gera justamente esse raio, justamente por causa da dinâmica atmosférica que acontece. É as nuvens que a gente chama de cúmulos nímbicos, que são nuvens de desenvolvimento vertical. Ela tem a base e sobe. E normalmente esse tipo de nuvem acontece em lugares, especialmente, por exemplo, no nosso oeste catarinense, também aqui para nós, também nós temos, mas lá tem uma maior quantidade até de formação desse tipo de sistema. Isso favorece com que tenhamos descargas elétricas acontecendo nesses anos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, prevê que a média de raios por ano passe os 760 milhões nas próximas décadas. As mudanças climáticas que nós estamos vivendo podem influenciar para um aumento no número de descargas elétricas aqui no país. Com o aquecimento, a probabilidade é maior que aconteça mais raios. Justamente por causa disso, tem uma mudança, está acontecendo uma mudança climática no mundo inteiro, e tem esse aquecimento, embora o aquecimento global está muito relacionado à média que acontece no mundo inteiro, mas isso favorece com que tenhamos mais nuvens com essas características, isso proporciona a maior quantidade de raios. Em Santa Catarina, 67.688 raios foram registrados durante o ano de 2021, de acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. Esse fenômeno pode acontecer em qualquer época do ano, mas a primavera e o verão são as estações com maior probabilidade para a queda de raios. O Departamento de Informações e Análise Epidemiológica do Ministério da Saúde e o IBGE fizeram um levantamento sobre o número de óbitos no país causados por raios. Entre 2000 e 2019, foram 2.194 óbitos. Em média, são 110 mortos e 300 feridos por ano no país. Aí, com certeza, muita gente já ficou preocupada e pensa, o que faço com esta informação? O que eu posso mudar na minha vida e na minha rotina para evitar um acidente, evitar atrair um raio para minha casa quando estiver acontecendo algum temporal e eles estiverem dando as caras? Vamos saber agora, então, porque eu estou recebendo aqui no estúdio do SC Acontece o Marcelo Chapo, que é doutor em Física do IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina. Bem-vindo, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Karen. Obrigado. Boa tarde a todos que acompanham aqui o SC Acontece. Vamos conversar sobre raios. Bora conversar então, que aqui nos bastidores estava começando a matéria e o Marcelo falou, nossa, eu acho lindo, é lindo demais. Lindo. Eu falei, é lindo, mas dá um medo. Tem muita gente que tem medo, mas tem muita coisa infundada nesse medo aí também, né, Karen? Tem muito mito e muita verdade também, é isso que a gente vai começar a desmistificar então esses mitos e verdades. Vamos lá, Marcelo? pode ser. Vamos começar falando de casa, né? Estar dentro de casa é o local mais seguro quando acontece esse tipo de temporal com raios? Sim, em geral a casa é um local seguro. Claro que vai depender, o grau de segurança de casa depende da instalação elétrica que foi feita ali. Então, basicamente, se tu estás numa casa, num apartamento, que tem uma proteção com para-raio em volta, em geral a gente mora em casa, não tem para-raio, mas pega um prédio que está ali do lado, tem para-raio, já consegue proteger também a tua casa.
E se a tua instalação elétrica é bem feita, com um profissional competente que faz, a chance de dar zebra com você dentro de casa é muito pequena. Então, em casa é sim um local seguro para a gente estar. Vamos supor que não tem para-raio e a pessoa comprou o imóvel já pronto, não tem certeza da questão da instalação elétrica. O que ela deve fazer? Chama um eletricista, verifica se a instalação elétrica está correta e, se não, a própria estrutura metálica que tem por dentro das construções, ela já consegue também oferecer uma proteção. Dificilmente você, sentado em casa, na sala, durante uma tempestade, vai ser atingido por uma corrente elétrica atmosférica. Em geral, isso não acontece. Tirar todos os aparelhos eletrônicos da tomada quando começa o temporal e os raios. Fato, verdade ou mito? Fato, Karen, porque em geral esses aparelhos, quando estão na tomada e a gente tem uma casa atingida pela descarga, a gente tem uma sobrecarga de energia de corrente elétrica no sistema da residência. Então, se você está com um aparelho ligado na tomada, como geladeira, televisão, micro-ondas, etc., esses aparelhos podem queimar. Então, é um prejuízo financeiro. Outra questão sobre essa ideia de estar dentro de casa com aparelhos é: evite ficar em contato com o fogão que está ligado na rede elétrica, evite ficar em contato com a geladeira que está ligada na rede elétrica, porque esses aparelhos, como estão ligados na rede elétrica, em caso de uma sobrecarga e você manuseando esses objetos, você pode, sim, ser atingido pela corrente. É verdade que celular, mesmo não estando conectado ali, carregando, também é um aparelho que deve ser evitado? Não, o problema do celular é se ele estiver carregando, porque daí ele está em contato com a rede elétrica. Se ele não estiver em contato, não estiver no carregador, você pode falar normalmente, porque o raio não vai atingir o celular que você está usando pela antena, isso não acontece. Mito ou verdade? Começou a armar esse temporal, começou a ouvir os raios, fechar a casa inteira? Indiferente, tem muito mais a ver com o vento. Ela fechada ou aberta não vai fazer muita diferença para a corrente elétrica. O lance do fechado ou aberto, embora não interesse, o que pode acontecer é a pessoa ficar plantada na janela, que tem daí uma estrutura metálica, como eu, vendo a tempestade, porque eu acho lindo ver a descarga, né? Mas eu não fico na beirada da janela. Então, essas estruturas metálicas de portas e janelas, elas devem sim ser evitadas, por uma questão de fuga de corrente. Se você estiver por ali, pode acabar sendo atingido. Mas não que fechar a casa ou abrir a casa vai fazer com que a corrente passe mais ou menos facilmente. Mito ou verdade, tampar os espelhos da casa? Ai, Karen, essa é clássica, né? Não, gente, não precisa tapar espelho de casa. Tem muita mitologia associada aos raios e os espelhos. Muito se falava por causa da estrutura metálica ao redor deles. Então, assim, gente, a corrente não vai brotar dali. Você não precisa cobrir espelhos, da mesma forma que você não precisa evitar mexer em talher, por exemplo. Objetos metálicos, eles não vão atrair raio com você ali dentro de casa. Isso não existe, é mito. Agora, não manuseie torneira, chuveiro com corrente de água que está ligada à estrutura da casa, e aí sim você pode ter uma fuga de corrente por esses outros metais que estão daí em contato com água e contato com a estrutura. Mesmo que não seja uma torneira elétrica, uma torneira qualquer. É, torneira comum, de banheiro, de cozinha, se estiver ligada na estrutura da rede de água, pode ter condução de corrente por ali. Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma frase que muita gente usa. Vamos mito ver, ou verdade? vamos ver. Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar? Mito dos grandes. Gente, essas pontas metálicas, essas estruturas metálicas altas são atingidas por vários raios. O próprio Cristo Redentor no Rio de Janeiro, agora tu me pegou com a calça na mão, eu não lembro o número exato, mas ele é atingido por diversos raios ao longo do ano. Então, gente, raio cai sim, pode sim cair várias vezes no mesmo lugar. Acabou com a frase, acabou com essa frase. Querido, obrigada, Marcelo. Obrigado, muito Karen. obrigado. Volte muitas vezes aqui com a gente no SC Acontece. Marcelo Chapo, diretor em Física do IFSC. Doutor em Física no IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. Obrigada mais uma vez, gente, Marcelo. até mais.